Estamos começando agora a terceira semana da disciplina Sistema Operacional, que inicia hoje, dia 15/8, e vai até o dia 22. Eu sou a professora Nádia Mendes, a professora pesquisadora dessa disciplina. Nessa unidade 3, a gente vai ver basicamente um pouco de teoria ainda a respeito de software livre, alguns conceitos referentes ao sistema operacional e sobre Linux. Tá certo? A gente vai conhecer também um pouquinho do Ubuntu, ver um pouco da parte teórica e vamos ver assim uma introdução que seja o Ubuntu. Lembrando que ainda nessa terceira semana a gente vai se ater bastante à parte teórica, tá? Não se preocupe que a gente vai ter a oportunidade de estar trabalhando um pouco da prática do Linux. A gente vai ter o vídeo da unidade, né? Uma atividade de casa que vocês vão ter que enviar para mim, tá? No final da videoaula eu vou explicar para vocês. Uma atividade de classe, um fórum de discussão, que a gente já conhece, atividade no Moodle também. E para inovar, a gente vai ter uma webconferência, né? Agora, dia 15/8, nesse sábado, às 10 horas da manhã. Então, o que seria um sistema de arquivo? Então, pessoal, eu falei um pouquinho disso aqui quando eu estava falando sobre o Windows, tá certo? Então, a gente precisa entender bastante o que é um sistema de arquivo, tá bom? Também o que é partição, porque se a gente vai trabalhar com sistema operacional, a gente também precisa aprender a instalar esse sistema operacional. E como é que a gente pode instalar se a gente não sabe o que é um sistema de arquivo? Tá bom? Então, o sistema de arquivo é a forma que o sistema operacional usa para representar determinada formação em um espaço de armazenamento. É um método de identificar e indexar as informações que estão armazenadas em qualquer mídia, disco rígido, CD, DVDs, cartões de memória. Quando se prepara um disco para o trabalho, através do processo de formatação física, criam-se meios magnéticos necessários para armazenar os dados. Esse processo faz uma preparação do disco de armazenagem para que ele possa receber um sistema de arquivo e futuramente os dados do usuário. Pessoal, o que é interessante a gente saber? Que quando a gente tem um HD, que a gente vai instalar um sistema operacional, ou a gente tem um CD ou um DVD, é preciso saber qual é o sistema de arquivo que existe ali. Por exemplo, se você quer trabalhar com Windows, você vai ter que ter um tipo de sistema de arquivo. Se você vai trabalhar com Linux, você vai ter um tipo de sistema de arquivo. Se você vai trabalhar com FreeBSD, é outro sistema de arquivo. Então, você precisa saber qual o sistema de arquivo do sistema operacional que você vai utilizar e de que forma você vai deixar o seu disco preparado para qual sistema, tá? Então, é necessário manter padrões para controlar o tamanho das partições, permissões de arquivo, tamanho de arquivo e sua organização, entre muitas outras funções. A gente vai saber já já o que é uma partição, tá? Então, é para isso que serve o sistema de arquivo. Eu vou preparar o meu HD, eu vou preparar o meu espaço físico para eu poder colocar um sistema operacional naquele local, tá bom? Então, se eu já entendi o que é um sistema de arquivo, eu preciso entender o que é uma partição. Então, o que seria uma partição, professor? Juntamente com o conceito de sistemas de arquivo, existe o conceito de partição. Particionar um dispositivo é dividi-lo de forma que cada uma de suas partes, denominadas partições, possa receber um tipo de arquivo, um tipo de sistema de arquivo, e esteja preparado para receber as informações. Quer dizer, professor, que primeiro eu tenho que definir a partição e depois o sistema de arquivo? Justamente. Primeiro você tem que pegar o seu disco e particionar. Tá? O que é particionar é dividir o seu disco. Para que você faz isso? Você tem um HD, e aí vocês já observaram no seu computador, quem utiliza o Windows, que é mais prático de ver, que às vezes você tem no seu HD, você tem o C, tem o D, tem o E, tem o F. Já observaram isso lá no meu computador? Por que acontece isso? Porque muitas vezes o seu HD está particionado, ou seja, ele está dividido em vários mini-discos. Um disco só foi dividido em vários mini-discos. Para que serve isso? Para você organizar melhor a informação e poder colocar em cada um deles um sistema de arquivo diferente. Se você quiser instalar no seu computador o Windows, o Linux, a gente vai falar um pouco de Dual Boot quando a gente estiver falando mais na prática dos sistemas operacionais, tá ok? Então vamos entender o que é particionar. É você pegar seu disco, dividi-lo e colocar em cada um desses espaços que você particionou, que você dividiu, um sistema de arquivo diferente. Então, sistemas de arquivos e partições são normalmente confundidos, quando na verdade são conceitos totalmente diferentes. Então, partição é uma coisa, sistema de arquivo é outra. Tá? As partições são áreas de armazenamento criadas durante o processo de particionamento, sendo que cada partição funciona como se fosse um disco rígido ou dispositivo utilizado diferente. O que quer dizer isso? Quer dizer que
Quando você olhar no seu computador, se você tiver a oportunidade de tá utilizando seu computador, dê uma olhada lá no meu computador, né, nesse acessório. Você vai ver o quê? Que o seu computador às vezes tem unidade C, tem unidade D. Então aquilo ali o que é, pessoal? Na verdade, você só tem no seu computador um HD, um local para você armazenar seus dados. E foi o que aconteceu? O seu disco ele foi particionado em outros discos, no C, no D, no E, no F, tá certo? Para quê? Para que cada uma dessas áreas, essas são na verdade partições, possam ter um sistema de arquivo diferente. E para que vai servir eu ter um sistema de arquivo diferente de cada uma dessas partições, professora? Aí é que vai entrar a questão de você poder instalar diferentes sistemas operacionais no seu computador, que a gente vai trabalhar isso quando a gente estiver começando a prática, que eu vou falar para vocês sobre o Dual Boot, tá ok? Então diz assim, ó, uma partição só pode ter um sistema de arquivo, né? Você pode pegar seu disco, o seu C e dividir em 3, C, D e E. Em cada um deles você vai quando estiver particionando, você vai dizer, ó, quero particionar o disco em três discozinhos diferentes e cada um deles eu vou colocar um sistema de arquivo. Você lembra quando eu falei do sistema de arquivo do Windows? Quando a gente estava falando na semana passada de sistema de arquivo, eu falei que o Windows ele utiliza o sistema de arquivo NTFS, que é atualmente utilizado pelo Windows, tá ok? Então aqui ó, tem alguns softwares que você pode estar baixando para você aprender a particionar seus discos, né? São gratuitos, eu deixei aqui o link, tem o AOMA Partition, Assistência Standard Edition, tem esse Minitool Partition, todos eles são gratuitos, você pode baixar de graça na internet, né? Tá aqui o link, né, que você pode baixar, tem o Paragon Partition Manager, tem o Gparted e tem esse ISOs Partition Master e tem o Partition Magic também, que é muito utilizado, tá? Mas esses daqui dão conta do recado, tá certo? Ó, observem aqui, deixa eu ver aqui se vocês conseguem perceber que esse exemplo aqui, ó, aqui que dá pra gente ver melhor. Ele dividiu o HD dele, o disco 1, em duas partições C e D, dados, e aí ele colocou neles, ó, qual foi o tipo de sistema de arquivo? File System, que é sistema de arquivo NTFS, ou seja, ele vai trabalhar com a plataforma de qual sistema operacional? Já falamos isso na semana passada, do Windows. Tá? Todos eles aqui estão trabalhando com NTFS, ó, partição NTFS, tá bom? Então, ó, sistema de arquivo versus partição. As partições são áreas de armazenamento criadas durante o processo de particionamento, sendo que cada partição funciona como se fosse um disco rígido ou dispositivo utilizado, né? Uma partição só pode ter um sistema de arquivo e cada sistema de arquivo pode instalar um sistema operacional. Quer dizer, professor, se eu tenho o meu disco C dividir em C, D e E, em 3 discos, o C eu dividi em mais 2, D e E, um pedaço dele dividir, e aí cada um deles lá vai funcionar com uma partição diferente. Em cada partição daquela eu posso, quando eu estiver formatando lá, né, fazendo particionamento, eu posso cuidado com formatação e particionamento. Formatação é diferente, tá certo? Particionar é dividir, formatar não. Você só vai mexer com formatação quando você está trabalhando só com os dados daquela informação. Sua partição continua a mesma. Você não está aumentando nem diminuindo o tamanho da partição, tá? Fisicamente, particionar, formatar, lógico, tá certo? É como se eu dissesse assim, eu vou particionar meu disco, então eu vou pegar meu disco e vou dividir em 3 pedacinhos. Eu vou formatar meus discos. Eu não vou dividir ele em pedaços, eles já estão particionados, divididos em 3. Eu só vou formatar, apagar, né, os dados que estão localizados naquele disco, certo? Então aqui, cada sistema de arquivo pode instalar um sistema operacional. Windows, sistema de arquivos NTFS. Linux, ST2, ST3, ST4, Razer FS, XFS, JFS Journaling. Então, se você quer instalar no seu computador o Windows, quando você for lá no programinha que você faz o particionamento, você escolhe o File System, que são sistema de arquivo, né? File System. Aí você diz, eu quero NTFS. Na partição C, na partição D, eu quero o Journaling. Então, estou dizendo que eu quero instalar o quê? O Linux no meu computador, tá? Então, vocês têm que entender bastante esses conceitos de sistema de arquivo, porque vocês podem, em algum momento, estar particionando um computador, né? Você foi chamado para fazer um particionamento, ou você pode estar particionando seu próprio computador, tá certo? E aí você quer instalar
um Linux no seu computador que já tem um Windows, como é que você vai fazer? Você vai pegar o seu HD, colocar um programa de particionamento que eu já mostrei para vocês quais são, pegar uma parte do seu HD e dizer, ó, computador, a partir de agora eu quero criar mais uma partição, a partição D, e nela eu quero botar o tipo de sistema de arquivo Journaling, porque eu vou instalar depois o Linux. Eu posso fazer isso, professor? Pode sim. Como é que eu faço? Você baixa um desses softwares aqui gratuitamente, tá certo? E escolhe a unidade C, tá? E aí você pega e cria uma nova partição. E nessa partição você escolhe o sistema de arquivo, o File System. E aí você escolhe uma dessas opções do Linux, né, que ele vai oferecer para vocês. E depois você pode estar instalando nessa unidade o Linux no seu computador, tá? Nós vamos trabalhar mais essa parte de como a gente vai fazer isso quando a gente começar a partir da próxima semana falando de teoria, né? Falando de teoria não, pessoal. Essa semana ainda é teoria, quando a gente começar mesmo a trabalhar a prática, e aí a gente vai ver como trabalhar as ferramentas e como a gente pode estar fazendo o dual boot, tá? Lembrem dessa palavra, dual boot, que é o que a gente vai utilizar. Então, pessoal, a gente começou a falar sobre alguns conceitos importantes para quem vai trabalhar com sistema operacional. E agora a gente vai voltar nosso foco para o Linux, né? Então, antes da gente começar a falar sobre Linux, é bom a gente falar um pouquinho sobre software livre, né? Porque o Linux ele surgiu justamente com essa questão do desenvolvimento do software livre, né? Foi uma coisa assim que se juntou, o software livre, a utilização do Linux, tudo isso foi uma coisa só, um movimento só, né? Que aconteceu no mundo. Então, o software ele é um programa de computador que permite escrever textos, planilhas, navegar e se comunicar pela internet, entre tantas outras funções. Então, a gente já sabe o que é um software, né? É um aplicativo, é uma função, é um programa, é um dispositivo que vai servir para executar N funções. E aí surgiu esse conceito de software livre. Vocês lembram que eu falei para vocês sobre o Windows, que ele é um software proprietário? Né? Então, o software livre ele veio justamente para confrontar esse conceito do Windows, do monopólio de só ele único e mais utilizado sistema operacional no mundo. Então, o pessoal estava cansado de pagar licença, estava cansado de lidar com isso aí. Então, eles resolveram se movimentar e criar o movimento do software livre, justamente com o surgimento da questão do Linux. Né? Então, o software livre ele não é um produto diferente de um software qualquer. A diferença, ou seja, ó, ele faz as mesmas coisas que um programa que você usa cotidianamente no seu computador. A diferença é que as características que os tornam livres são que, além de usar, você pode copiar, né? Você pode ter acesso ao código daquele programa, você pode distribuir, né? Você pode pegar e começar a distribuir sem ter que pagar licença para isso, e você pode alterar, você pode pegar o código para você fazer suas alterações e lançar o seu próprio software livre, né? Por isso que existem assim, as várias distribuições de Linux, porque que o pessoal faz? Pega o código do Linux, modifica, faz as suas alterações e distribui, né? Altera e distribui. Então é isso a diferença do software livre. Alguém já ouviu falar de uma versão de uma empresa diferente que lançou um Windows além da Microsoft? Não. Por quê? Porque o Windows ele não é um software livre, ele é um software proprietário. Só quem conhece o código é a Microsoft. Só quem pode copiar e distribuir é a Microsoft. Só quem pode alterar é a Microsoft. Então o Windows ele não é um software livre, pessoal. Então, ó, o software livre foi um movimento iniciado por Richard F. Stallman em 1983. Né? Observe a diferença que o movimento livre de softwares, né, veio surgindo em 1983 e em pouco tempo, 1991, surgiu o Linux, justamente porque o Linux ele seguia, né, essa questão das leis do software livre, do Free Software Foundation e o projeto GNU, né? Tem gente até que acha que a gente não deve chamar só Linux, deve chamar GNU Linux, né? Porque ele faz parte desse movimento. Então, o Richard ele classificou que o software pode ser livre, deve seguir essas 4 leis básicas: liberdade para executar o programa para qualquer propósito, liberdade de estudar o programa funciona e adaptá-lo às suas necessidades, liberdade de redistribuir, inclusive vender cópias, de modo que possa ajudar o seu próximo, liberdade de modificar o programa e liberar essas modificações de modo que toda a comunidade se beneficie. Então, a questão do software livre ele não é uma coisa egoísta,
né? Não é uma coisa que visa essencialmente o lucro, como software proprietário, como Windows e outros programas mais. Ele está aberto, né? Ele pode ser distribuído, copiado, executado, você pode estudar, aprender, e aí você pode comercializar aquele código, mas de um valor muito, muito menor, né? Que vise sempre o quê? Vise sempre ajudar o próximo, né? O pessoal, o próprio governo federal, hoje, né, hoje em dia, ele está se adequando à questão de trabalhar com software livre. O que ele quer fazer? Não paga mais licença para o Windows, tá? O governo federal hoje tem essa política de trabalhar com software livre. Então ele pegou os pessoal da TI dele, da tecnologia da informação, e falou, ó, vocês agora vão preparar os nossos softwares. Vocês vão preparar um Linux para a gente, vocês vão preparar os nossos softwares de escritório, que a gente não vai mais pagar licença. Tá certo? Eu não quero mais pagar licença, então eu vou usar o Linux, que é gratuito. Vocês vão pegar esse código, copiar, estudar e preparar para a gente utilizar aqui no governo federal. Tá certo? Então foi isso que ele fez, para deixar de pagar licença, porque às vezes a maioria das pessoas tem o Windows e não paga licença, porque é um software pirateado e tudo. Mas se você for um órgão estadual, municipal, federal, e aí vão ter vários computadores nesses órgãos. Cada computador daquele que tiver o Windows instalado é obrigatório pagar uma licença mensal ou anual, dependendo do acordo lá que eles fizeram com a Microsoft, tá certo? E aí, se não fizer isso, é considerado pirataria e aí o governo pode ser multado em multas exorbitantes, tá certo? Então, se ele é um órgão estadual, municipal, federal, ele tem a obrigação de pagar por máquina, né, a licença para poder estar utilizando o Windows. Inclusive, existem questões de fiscalização, né? Eles podem estar fiscalizando para saber qual é a product key, a chave, né, daquele produto, se ele está realmente licenciado. Então, por isso que o governo resolveu também aderir à questão da utilização do software livre. Então, ó, o software livre traz alguns conceitos importantes que a gente tem que conhecer, que é o copyleft, baseia em que qualquer modificação ou apenas extensões sejam abertas, proporcionando a mesma ideia original, que é a liberdade de copiar e modificá-lo novamente. Copyright protege a obra, ou seja, o produto, não permitindo qualquer tipo de alteração, cópia sem a prévia autorização do autor ou pagamento de custos estipulados. Né? Isso aqui é mais para o software proprietário. Software livre, que é um software não proprietário, permite a livre distribuição e a modificação de um software, podendo ou não cobrar por isso, mas mantendo as características originais de liberdade de uso e alteração. E o domínio público, software que se tem o bem comum devido ao autor abrir mão dos direitos ou devido ao tempo. Então vamos lá, né? Vamos agora começar mesmo quem vai interessar pra gente, né? Que é o Linux. Tudo que a gente viu é interessante a gente saber, a gente tem que conhecer. Mas o nosso objetivo principal é saber o que é o Linux. Ó, o Linux, ele surgiu do nome da mistura de Linus mais Unisys, né? Linus é o nome do criador, Linux, ele tirou o S e botou um X. Linus Torvalds e o Unix foi um sistema operacional idealizado no MIT, né? Pela General Electric, pelo laboratório Bell e a TIT. Então, quais são as características do Linux? Ele é multitarefas, né? Ele executa mais de uma tarefa ao mesmo tempo. Ele é um software livre, seguindo aquelas 4 leis, né? Definidas pelo Richard Stallman. E ele é multiusuário, pode ser utilizado por mais de um usuário simultaneamente. Então, essa aqui é uma observação muito importante, né? Ele surgiu a partir do nome do criador dele e a partir como origem um sistema operacional que é muito utilizado, até hoje é utilizado, que é o Unisys, tá certo? A gente vai trabalhar muito com ele porque ele é mais voltado para computadores de grande porte, não é muito para computador pessoal, mas o Linux ele trouxe muita coisa do Unisys, tá? Quais são as razões para você aderir ao Linux? Ele tem um baixo custo, ele tem estabilidade, ele tem segurança, ele tem escalabilidade, ele tem portabilidade. Baixo custo porque ele pode ser adquirido gratuitamente na internet, ou então ele pode ser vendido a baixo custo em lojas de informática, como em banca de revista, né? Ou então ele pode vir uns pacotes Linux bem mais barato do que um pacote Windows, se você preferir um Linux já comercializado. A estabilidade, os servidores usando o Linux, eles raramente necessitam de reinicialização por problema do sistema operacional aplicativo. Então ele é um software, hoje o Linux é um software bastante estável, né? Ele não dá muito problema quanto o Windows. Segurança, ele tem erros de programação que são corrigidos em tempo recorde quando comparado aos sistemas operacionais proprietários. Até porque você pode estar mandando, né, para quem idealizou o sistema operacional e o erro é corrigido imediatamente. A escalabilidade, ele pode ser configurado com facilidade
para tirar o máximo de proveito das máquinas com processadores, e ele tem portabilidade, ele pode ser instalado em várias plataformas, inclusive hardware e sistemas embutidos. Então o Linux ele pode ser instalado, basicamente hoje os fabricantes de hardware eles já estão, né, padronizados para utilizar o Linux, já conhecem o Linux, então ele pode ser portátil, ele pode ser utilizado em qualquer hardware que interessar. Ele tem um código aberto, open source, assim o usuário pode modificá-lo, distribuí-lo e até comercializá-lo. Mas o pessoal vende o Linux, professor? Vende. Conectiva é um dos que vende, né? Red Hat, são o que pegou o código, fez as modificações para ficar assim. Sempre eles procuram o quê, pessoal? Ficar parecido com o Windows, né? Aquelas telinhas, os ícones, tá? Então, o que o pessoal faz? Ele faz toda essa... Às vezes a empresa ela quer instalar o Linux e ela não quer contratar uma equipe de TI. Então, o que ela faz? Ela compra um pacote Linux já pronto, né? Só paga só uma pessoa para instalar e tudo, aprender a usar e aí continua utilizando o Linux. Então, para isso que ele é distribuído e comercializado. O que a gente tem que entender que o Linux, né? O Linux, ele nada mais é do que um conjunto de kernel, programas de sistemas e aplicativos reunidos em um CD ou em qualquer outro tipo de mídia. Né? Então, o que ele faz? Ele tem um núcleo principal, o kernel, que até hoje é de conhecimento, né, ao público, mas o Linus Torvalds, ele vamos dizer assim, que bem que ele guarda a parte principal, né, do que seria o kernel do Linux. Mas aí ele é formado por esse núcleo, né, que é o kernel, que é o núcleo do sistema operacional, os programas de sistema que fazem parte, né, do aplicativo, e também tem o que? Os pacotes, né, que vão rodar no Linux. Para fazer documento, para fazer planilha, para fazer desenho, existe todo esse aparato de softwares para o Linux. Só que é interessante em saber que para o Linux existe muito mais programas gratuitos, né, para utilizar do que para o Windows. Tá certo? Porque o pessoal, quando percebeu que estava sendo popularizada a utilização de Linux, eles começaram a fazer bastante softwares para a gente estar utilizando ferramentas no Linux. Então, a parte interna do sistema operacional é o software que fornece os serviços básicos para todas as outras partes do sistema, gerencia o hardware e distribui os recursos do sistema, ao passo que a interface do usuário é a parte mais externa do sistema operacional. O Linux, né, ele pode ser o Linux, ele tem um diferencial do Windows, que o Windows ele só tem aquela parte gráfica, né? Professora, mas aí lá tem um terminalzinho antigo que a gente... Não, mas ali não vai ter funcionalidade de quase nada, pessoal. O que vai ter aqui no Linux? O Linux você pode utilizar ele de duas formas. No modo terminal, que é via linha de comando, né? E no modo gráfico, que é via interface gráfica. O modo texto terminal e o modo gráfico são duas formas que existem. No modo gráfico, o ambiente gráfico, a gente tem os modos deles, é o KDE, GNOME, XFCE, Enlightenment e LXDE. Então, isso aqui são alguns exemplos de Linux modo gráfico. Não quer dizer que isso aqui são as distribuições, cuidado para você não confundir. Distribuição do Linux e modo gráfico do Linux. Modo gráfico são os modos que foram desenvolvidos, quem fez, elaborou, porque o Linux ele continua todo o tempo em modificação. Então eles criaram um ambiente gráfico que você pode utilizar. A partir daí foi que criaram as distribuições, e uma distribuição você pode acessar modo texto ou modo gráfico, que é aquela tela já de inicialização que você vê. Então o modo texto, o modo terminal, é utilizado via teclado, ou seja, linha de comando, ou seja, você tem que digitar os comandos. E é um método muito utilizado por administradores de sistema Linux. Então, quem gosta muito de utilizar essa parte de modo texto, né, do Linux são os administradores, pois oferece o maior número de possibilidades, além de ser um método mais rápido de fazer as coisas, tá ok? Agora, o modo gráfico é o que a gente vai... Então, gente, esse aqui é o modo texto ou o modo terminal do Linux. Professora, como é que a gente trabalha nisso aqui? Como é que eu vou saber trabalhar nisso aqui? Como é que eu vou... na verdade, a gente vai ver depois como é que a gente vai abrir, né, para estar utilizando o modo terminal. Quais são os comandos que a gente vai ter que pode utilizar via linha de comando para estar fazendo o acesso ao modo terminal. Só que a gente não vai trabalhar modo terminal, a gente vai trabalhar sempre o modo gráfico. Aqui são algumas distribuições do Linux, né, que a gente vê que existem, não quer dizer que são as únicas, né, mas são algumas delas, tá certo? A observação só aqui que eu coloquei, que até é interessante a gente saber que sempre nas distribuições Linux, vez por outra, a gente vê o FreeBSD. Então, o FreeBSD, apesar de estar na lista, ele não se trata de uma distribuição Linux, né? Mas tem sua origem, o pessoal sempre gosta de colocar ele, porque assim como o Linux, ele teve o seu surgimento, né, no Unix.
Ele se trata do sistema operacional livre do tipo Unix, descendente do BSD da Universidade, desenvolvido pela Universidade de Berkeley. Tá? No restante, todos eles são distribuição Linux. Nós vamos trabalhar, pessoal, com essa distribuição aqui, que é uma das mais populares e mais utilizadas, fácil de utilizar, que é o Ubuntu, tá bom? Então, o Ubuntu, ele é de longe a distribuição mais fácil de usar, com maior suporte, a maior comunidade e por isso mesmo mais popular. Então, uma coisa que a gente tem que ter muito cuidado quando a gente trabalha com Linux é a questão da distribuição ser bastante popular, tá certo? Porque muita gente já usou, já sabe quais são os problemas, né? Lá você tem comentários sobre como utilizar, quais são os problemas que pode ter. E algumas distribuições do Linux não são tão fáceis de utilizar quanto o Ubuntu. E aí não são tão populares, tá bom? Então o Ubuntu, olha, é um sistema operacional de código totalmente aberto, construído em volta do kernel Linux, né, que ele utiliza o mesmo núcleo do Linux. A comunidade do Ubuntu é construída em volta dos ideais descritos na filosofia Ubuntu, que diz que o software deve ser disponibilizado gratuitamente, que ferramentas de software devem ser usadas pelas pessoas em suas línguas locais, e apesar de qualquer deficiência, que as pessoas devem ter a liberdade de personalizar e alterar o software de qualquer maneira que os atenda. Tá? O manual do Ubuntu diz que o Ubuntu será sempre gratuito e não há cobrança adicional para a edição empresarial disponibilizada para o melhor trabalho para todos os membros da gratuidade. O Ubuntu inclui as melhores traduções e infraestrutura de acessibilidade que a comunidade livre tem a oferecer, fazendo o Ubuntu útil ao maior número de pessoas possíveis. Novas versões do Ubuntu são liberadas regularmente e uma nova versão é feita a cada 6 meses. Você pode usar a versão estável de desenvolvimento e cada versão é suportada por no mínimo 18 meses. O Ubuntu é totalmente comprometido com os princípios de desenvolvimento de software livre. Nos encorajamos a pessoas a utilizarem, melhorarem e distribuir o software livre. Então, essa aqui é a filosofia que tem no manual do Ubuntu, né? Então, deu para a gente perceber que ele é gratuito, além da edição normal para o usuário normal, ele tem uma edição empresarial. Ele tem as melhores traduções, existem várias línguas, as versões ele está sempre se atualizando, né, modificando a cada 6 meses e uma versão efetiva a cada 18 meses. E ele ainda pede que você continue, né, utilizando a filosofia do software livre, né, melhorando as coisas, distribuindo software livre. Então, ó, a versão que a gente vai trabalhar é a versão alfa do Ubuntu 15.10, né, chamada de Willy Werewolf. Além dele ter a sua versão, hoje está na 15.10, foi lançado agora no dia 25 de junho de 2015, ele sempre tem um nome, né? Se vocês observarem o Ubuntu, ele tem sempre, cada versão tem um nome. Então a versão beta final do 15.10 vai ser lançada no dia 24 de setembro de 2015, né? Ainda vai ser lançada agora, no mês que vem, a beta, e a versão final vai ser lançada no dia 22 de outubro. Ó, existem duas maneiras para o uso do sistema operacional Ubuntu. Você pode utilizar via terminal e via interface gráfica, né, que a gente vai trabalhar as duas formas, aprender a usar o modo terminal e aprender a usar o modo gráfico. Com ambos é possível acessar qualquer parte do sistema. No modo terminal, fazemos uso da linha de comando. É um ambiente tradicional de onde você digita os comandos para dizer ao computador o que você deve fazer. Então, aquela telinha preta que eu mostrei para vocês, né, o Ubuntu também tem o modo terminal, e você vai digitar os comandos que vocês ainda vão aprender. Desse modo é extremamente poderoso e rápido, porém implica que você saiba para que serve cada comando e seus diversos padrões. É como se a gente quisesse ter acesso a todo o computador, a gente consegue mais usando o modo terminal do que o modo gráfico, tá, pessoal? Esse aqui seria o modo Ubuntu linha de comando, né, o comando terminal. É possível usar o Ubuntu através do terminal localizado no caminho a seguir. A gente vai ver a parte gráfica, a gente vai acessar o Ubuntu no menu Aplicativos, Acessórios, escolhe a opção Terminal, ele vai abrir essa telinha aqui. Ou então pressionando dentro do Ubuntu Alt F2. E na caixa de texto que vai aparecer, você bota o nome GNOME Terminal e tecla Enter. Então esse aqui, ele já está esperando, ele está usando o usuário Cadu, né? E aqui ele está esperando para você digitar os comandos que você quer. Quais são os comandos? A gente ainda vai aprender, né? Quando a gente estiver na prática do Linux. Aqui, ó, root, né, que é o usuário atual que está sendo utilizado. Professor é o nome do computador. E aqui é o diretório do usuário e aqui o diretório do usuário atual. Então, esse aqui, pessoal, Cadu é o nome do usuário que está utilizando esse computador aqui, essa tela de terminal. E Cadu Boot é o nome do computador. Certo? E aqui ele está esperando você digitar os comandos para poder continuar a execução.
A interface gráfica do Ubuntu, ó, pessoal, é muito legalzinha, tá? E é o que é parecida com qual sistema operacional que vocês conhecem, com o Windows, certo, né? Só que tem algumas diferençazinhas que a gente vai com a utilização deles. Espero que vocês já tenham acesso aí no computador, no laboratório de vocês, ao Ubuntu, né? Sistema operacional Ubuntu, vocês podem já estar dando uma olhada, né? Se familiarizando com o que seja ele. Ó, a área de trabalho é também chamada de desktop, né? Assim como no Windows, aqui é a área de trabalho. É a primeira tela que você tem, que você vê quando o computador está pronto para uso. Na área de trabalho vão ficar os ícones, pastas e arquivos, e a parte da tela a qual podemos ver o papel de parede, né? O Ubuntu chamado aqui de fundo de tela. A gente chama isso de fundo de tela. Confira aqui a seguir os acessórios dessa tela. Ó, observe aqui que a disposição dos organizacional é bastante diferente do Windows. Ó. Só é a área de trabalho, né? 2, os ícones. Ó, os ícones vão também estar no mesmo local. 3, é a área de notificações. 4, é o botão para encerrar, uso, desligar. Olha aqui onde é que está o iniciar, né? Que seria o nosso iniciar. É o desligar, reiniciar o computador. A lixeira é o 5, ó, onde é que não está a lixeira? 6 são as áreas de trabalho disponíveis. Ó, pessoal, interessante também a gente ver que no Ubuntu a gente tem várias áreas de trabalho. Quer dizer, você pode estar trabalhando várias execuções de software ao mesmo tempo. Aqui a gente tem duas áreas de trabalho. Aqui é uma área de trabalho. Você pode virar essa área para trás e botar outra área de trabalho. E pode virar para trás e botar outra área de trabalho. Coisa que a gente não pode fazer no Windows. No Windows a gente só tem aquela tela inicial e pronto. 7 é a barra de tarefas, né? Assim como no Windows aqui também é a barra de tarefas. Então, pessoal, isso aqui é a interface gráfica do Ubuntu. Observe que ele é bastante parecido assim, né? Pelo menos assim, quando a gente vê assim visual, e depois que a gente vai vendo que as coisinhas são diferentes. Aqui a gente vai ter 3 menus, ó, aplicativos, locais e sistemas, coisas que a gente não tem no Windows disposição dessa forma, né? Lá tá tudo aonde? No painel de controle. Ó, a área de notificação 3 inclui relógio, tá certo? É porque nesse aqui não tá um relógio, mas ele inclui relógio, ícones, notificador de mensagem e botão desligar, iniciar, encerrar. O relógio apresentador é a data e a área atual. Nesse computador aqui não tem, só tem um calendário. Nada aqui, tá aqui é a hora, pessoal. Desculpa, é a hora aqui, ó. 0 hora 05, né? E diz a data, 10 de abril, um sábado. Os ícones são os programas que rodam em segundo plano, qualidade de recepção da rede Wi-Fi, aqui, ó. A rede Wi-Fi, se tiver, né, instalada. Mensagens de e-mail são mostrados com pequenos ícones ao lado do relógio. Então aqui está dizendo que deve ter um e-mail já aqui que você não abriu, tá? O botão ligar e desligar, né, é o número 4 aqui. Você pode desligar, reiniciar ou encerrar a sessão atual do Ubuntu, selecionando a opção desejada nesse botão. Quando você clica aqui, ele vai dar as opções para você, onde você pode desligar, reiniciar e encerrar essa sessão. A gente tem os aplicativos, né, locais e sistemas, como eu mostrei para vocês, ó. Então, vou voltar aqui, ó. Aplicativos, locais e sistema. Que dentro de cada uma dessas opções, a gente vai ter outras alternativas. Os aplicativos. Diferente do Windows, no Ubuntu não temos o menu iniciar. Vocês já perceberam que aqui não tem um menu inicial. No Ubuntu não tem o menu iniciar, tá? Então, os menus no Ubuntu são mais complexos, que levam você diretamente ao local onde você quer chegar. O primeiro deles se chama aplicativo. Está dividido em categorias, né? Bastante parecido com o que a gente tem lá nos programas do Windows, né? Só que está em aplicativo. Em multimídia, por exemplo, é possível indicar o programa que irá tocar suas músicas ou DVDs, ok? A gente tem ainda locais, né? Locais mostra as pastas do computador que tem acesso, como documentos, músicas, imagens. Ó, locais está do lado aqui de aplicativos, ó. E depois vamos trabalhar com sistemas. Vídeo, né? Os drives de disquete, mídias de montados, pendrive, CDs, DVDs, locais de rede e outros. Você pode utilizar para chegar diretamente aos locais de uma utilização de sua pasta pessoal, como por exemplo a pasta música, sua pasta fotos. Você já chega diretamente em locais dentro das pastas. Usando esse menu é possível ir direto para a área de trabalho, selecionando a opção mostrar a área, conforme a figura aqui ao lado. Ó, você pode ter acesso aqui a documentos, músicas, imagens, vídeos, o que foi feito em download, o que tem no seu computador. Pode criar uma pasta pessoal, né? Ou então ter acesso à rede. Então, em locais, ele já vai direto ao local que você quer chegar. E o menu sistema, gente, é aquele que teremos acesso a funções de configuração,
administração e personalização do sistema, como por exemplo já o gerenciador de pacotes Synaptic, que a gente vai ver depois como fazer para instalar e desinstalar programas, adicionar outras contas de usuário no computador, necessário quando o computador é usado por mais de uma pessoa, configurar a proteção de tela e outros detalhes que pode ser abordado mais adiante. Então a gente pode fazer tudo assim, ó, em preferências, em administração, localizado em sistema. Observe aqui, ó, que esse sistema está do lado da onde? Aplicativos, locais, sistemas, depois de locais, na parte superior da tela, ó lá, ó, aplicativos, locais, sistemas, tá? Então, uma coisa que a gente precisa saber é tentar ligar e desligar o computador, não é isso? Então, o botão desligar, ele está localizado na barra superior do sistema, do lado direito, como mostrado no tópico anterior. Possui esse íconezinho aqui, ó, esse desenho, e através dele é possível, por exemplo, desligar o computador ou reiniciar o botão. Vamos ver bem aqui na tela, ó, onde é que está o botão desligar. Olha aqui ele, o botão desligar, aqui o 4, ó, a parte superior direita da minha tela, tá ok? Então, esse aqui é o botão desligar. O que a gente pode fazer quando a gente escolhe esse botão? A gente pode bloquear a tela, né, bloquear essa tela, sessão convidado, e para sessão convidado, alterar de Cadu. Nesse caso, Cadu é quando a gente estava vendo lá no terminal, é o nome do usuário que está utilizando agora. Pode ser NAD, pode ser aluno. Encerrar essa sessão, hibernar, quer dizer, o computador vai ficar parado lá sem fazer nada. Reiniciar e desligar. Então, a opção desligar pergunta se você realmente deseja desligar o computador através desse aviso. Quando você bota para desligar, ele pergunta para você confirmar. Se você utilizar o botão reiniciar, seu computador será desligado e ligado novamente. Se você escolher a opção hibernar, ele está salvo o estado atual de todas as janelas e programas. Irá colocar o computador em modo de economia de energia e o LED indicador do monitor, né, fica ligado piscando até que você pressione novamente o botão de ligar o computador, o que imediatamente irá restaurar os programas ao estado que estava antes. Se você está no modo terminal, naquela telinha preta, e você quer desligar o seu computador, basta digitar Alt, né? Se tiver desligar, digita Alt, o computador desliga. Se você quiser reiniciar, basta digitar Reboot, tá? Para a gente finalizar, vamos ver só uma curiosidade aqui do botão, é se você quiser alterar seu plano de fundo, né? Que aqui a gente chama de fundo de tela. Primeiramente, você deve escolher, né, em sua pasta pessoal, clicando na pasta imagens, né, clica no botão direito do mouse do desktop e seleciona a opção alterar plano de fundo. Clique na opção adicionar e navegue até a imagem desejada. Ao clicar na mesma, basta clicar em abrir e a seleção de janela do arquivo se fechará. Para selecionar qualquer outro fundo de tela, basta clicar sobre a imagem na aba plano de fundo e depois fechar. Aqui, ó, plano de fundo e fechar. Então, isso aqui, pessoal, você pode testar aí no computador de vocês, né? Se tiver instalado já o Ubuntu, testar, alterar o plano de fundo para ver se dá certo, tá ok? Ó. Acesse o menu Sistemas também, o submenu Preferências. Em Preferências você escolhe a opção Aparências, tá? Com a questão de curiosidade que é interessante a gente querer mudar a aparência do nosso sistema operacional do nosso computador. Então, eu espero que vocês tenham entendido. Nosso objetivo aqui nessa semana ainda não é ir totalmente para a prática, né? Só começar um pouquinho de conhecimento do que é o Linux, conhecer aqueles conceitos anteriores ao sistema operacional de partição, de sistema de arquivo, entender o que é o software livre. E a gente vai ter uma semana que a gente vai tratar exclusivamente de prática no Windows, tá, pessoal? Então, eu espero que vocês tenham uma boa semana de estudo. Lembrando que a atividade de casa vocês não vão enviar para o tutor, mas vão enviar para mim, assim como vocês fizeram com aquela disciplina de lógica de programação que vocês enviaram para o meu e-mail, tá? A atividade de casa ela pode ser feita até com 2 pessoas, né, individual ou em dupla, tá certo? Eu não vou aceitar trabalhos copiados, respostas iguais, tá certo? E vocês têm até sábado, às 23h59 da próxima semana, do dia 22, para me enviar. Quem me enviar depois também vai ficar sem nota, que eu não aceito mais, tá ok? Então, bons estudos, pessoal, e até a próxima aula, tá ok?